Olá pessoal, boa noite. O meu grupo vai falar um pouquinho sobre o exame físico geral. Ele é composto por mim, Kailane, pela Cleo, pelo Gustavo, pela Camila e pelo Gilbert. Vou falar um pouquinho o que é o exame físico geral. O exame físico geral, ele é a primeira etapa, né, do exame clínico. Ele é fundamental para a anamnese do paciente, para o diagnóstico e problemas a definir. A lavagem das mãos, antes de um procedimento, deve ser realizada para prevenir a propagação de patógenos e infecções, sendo antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimentos assépticos, após o risco de exposição em fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente. A higienização das mãos pode ser feita com sabonete líquido e água ou com preparação alcoólica. Para realizar o exame físico, a enfermeira utiliza os seus órgãos dos sentidos. É necessário que a examinadora reconheça os sinais clínicos através dos recursos da semiologia, que são inspeção, palpação, percussão e ausculta. O exame físico divide-se em exame físico geral e específico do sistema. O exame físico geral revela o paciente externamente. A avaliação é feita por meio da inspeção e, em alguma situação, da palpação. A primeira avaliação, que é feita do paciente, visa obter informações sobre seu estado geral. Isso é feito avaliando a repercussão a partir da resposta do paciente à doença. É importante saber se houve perda da força muscular, perda de peso e qual é o estado psíquico do paciente. Feito isso, o estado geral do paciente é avaliado em bom, regular ou mal. O tipo morfológico é outro aspecto que deve ser avaliado porque muitas patologias estão associadas a ele. O tipo morfológico pode ser brevilíneo, normolíneo ou longilíneo. O procedimento deve ser preferencialmente colocando o paciente em pé para realizar corretamente a avaliação. Em seguida, fazemos a relação do pescoço, braços, ossos frontais, mãos e dedos. O próximo passo é realizar as medidas dos dados antropométricos. Os dados de peso e altura contribuem para a avaliação do estado nutricional do paciente. Os sinais vitais são dados fundamentais do exame físico, pois permite que se estabeleça valores básicos para o paciente, facilitando o registro de alterações das condições de saúde do mesmo. A temperatura deve ser medida com o auxílio de um termômetro e pode ser verificada na cavidade bucal, retal, axilar e pavilhão auricular. O termômetro deve ser colocado e permanecer entre 5 a 7 minutos. A temperatura axilar varia de 36 a 37 graus. As variações são de hipotermia se permanecer abaixo de 36 graus e hipertermia se estiver acima de 37 graus. A medida da pressão arterial é realizada com o auxílio de um esfigmomanômetro, com um manguito de tamanho adequado, largura 20% maior que o diâmetro do membro e comprimento suficiente para envolver completamente, e a ajuda de um estetoscópio para escutar o som de Korotchkov, que ocorre quando o relaxamento do manguito permite o fluxo sanguíneo na artéria que foi comprimida. O pulso é medido preferencialmente na artéria radial, contando-se durante 1 minuto o número de batimento, verificando sempre suas características, como a intensidade, que pode ser cheia e filiforme, ou a ritmicidade, que pode ser regular ou irregular. A frequência cardíaca pode se diferenciar-se do pulso devido a arritmias cardíacas. Pode ser verificada através da ausculta do pulso apical ou da visualização pelo cardioscópio, caso o paciente esteja monitorizado. A frequência respiratória deve ser verificada também durante 1 minuto, sem que o paciente tenha consciência desse procedimento para que não haja alterações. Deve-se observar também características como o ritmo e a profundidade, além de avaliar a presença de desconforto respiratório. A avaliação da face também é muito importante, por meio da expressão fisionômica e da forma do rosto. É possível notar se algo está alterado em função de alguma patologia ou pelo uso de medicamento. O decúbito assumido pelo paciente no leito pode ser ventral, dorsal ou supino. Esse decúbito pode ser obrigatório ou indiferente. A posição do paciente no leito já pode identificar algo de muito importante,
Muitas patologias podem obrigar o paciente a ficar em uma determinada posição, como no caso de dispneia, dor, contraturas ou paralisias. Avalia-se o grau de hidratação, que pode ser visto na inspeção quando há uma extensão do corpo com pele ressecada. E a avaliação do turgor é feita pela avaliação de uma prega e a avaliação do retorno dessa pele à normalidade. Também é feita a avaliação da coloração, onde podemos encontrar uma pele pálida, descorada ou ictérica, que é a pele amarelada. Também descrevemos a presença de petequias, pequenas manchas vermelhas que podem estar distribuídas pelo corpo ou em algum local determinado. Hematomas, manchas e lesões como os nódulos e bolhas devem ser verificados. A cianose da pele é avaliada sobretudo nas extremidades, juntamente com a perfusão periférica ou enchimento capilar das extremidades, que é verificando apertando-se a polpa digital e avaliando o tempo de retorno da circulação. O edema pode estar relacionado ao sistema cardiovascular renal ou periférico. Pode apresentar variações da consistência, na duração e o horário do aparecimento. A pesquisa do edema é feita pela inspeção e palpação. Na inspeção, vemos o aumento do volume, o desaparecimento das proeminências ósseas. Já na palpação, é feita a compressão digital, causando uma depressão na região comprimida, o chamado de sinal de Godet. A distribuição de pelos pode estar relacionada com a idade, mas também com algumas patologias ou com o uso de medicações. Essa avaliação é feita na inspeção. Durante a inspeção, é importante observar também as unhas do paciente. Normalmente são róseas, lisas e convexas. Algumas patologias podem deformar as unhas, como cardiopatias congênitas ou até infecções como a micose. As mucosas devem ser inspecionadas com bastante rigor, verificando-se a sua coloração e hidratação. A presença de icterícia ou descolamento é evidenciada na mucosa ocular e a cianose apresenta-se frequentemente nos lábios e na língua. A coleta de dados deve estar apoiada em um modelo assistencial que atenda o paciente para obter resultados favoráveis ao seu tratamento, levando a hipóteses diagnósticas que serão confirmadas por mais dados, implementar e avaliar a assistência.